Graça e paz, meu nome é Anderson, eu sou pastor aqui na Inglaterra e eu gostaria de que você se inscrevesse no canal Palavra Pura e clicasse no sininho para receber as notificações todas as vezes que nós colocarmos novos vídeos para você ouvir. Hoje eu quero ler o Salmo de número 34 e fazer comentários versículo por versículo. Portanto, é uma pregação expositiva, lendo e explicando e definindo algumas palavras. Este salmo escrito por Davi foi escrito quando ele se fingiu de louco na presença do rei Abimeleque, quando, depois de descoberta a atitude de Davi, Abimeleque o expulsou do seu palácio. E antes de começar a leitura do Salmo de número 34, eu gostaria de destacar as palavras bendirei, gloriar-se, engrandecer e contemplar. Fique atento então a essas palavras, porque elas são muito importantes neste texto. E depois de ler, eu quero explicar o contexto a fim de que você compreenda a razão pela qual Davi escreveu o Salmo de número 34. Bendirei, que é a primeira palavra do Salmo 34, é uma palavra que diz respeito a dizer bem, a louvar a Deus, falar bem de Deus, elogiar o nome do Todo-Poderoso, louvar o nome do Senhor. A segunda palavra é gloriar-se no Senhor. É a atitude de todo fiel se gloriar no Altíssimo que fez o céu, a terra, os mares e tudo que neles há. Você não pode se gloriar, gloriar-se a si mesmo, porque isto é jactância, é se convencer de ser filho, é se vangloriar, e isso nós não podemos fazer, mas nós devemos nos gloriar no Senhor. A próxima palavra que está neste salmo é engrandecer. Engrandecer é tornar grande, é figurar maior do que a realidade, é exagerar no tamanho, enobrecer, dizer palavras que exaltam o nome do Senhor. Deus grandíssimo, Deus altíssimo, Deus que é santo, 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 Deus que habita nas maiores alturas, invicto em todas as batalhas, Deus que habita na luz inacessível. Estas maneiras são as que agradam a Deus e que todo fiel, todo crente deve fazer quando se dirige ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A última palavra deste salmo, que eu achei interessante destacar, é contemplar. Contemplar é mais do que simplesmente visualizar, dar aquela olhada superficial. Não, contemplar é olhar por muito tempo, com atenção, é meditar. Quando você olha para o seu filho, para a sua filha, às vezes, até sem que eles percebam, você olha com bastante atenção o movimento dos olhos, os gestos, as sobrancelhas, o jeito de andar. Você está contemplando e você diz, é meu filho, é minha filha, parece com o pai, parece com a mãe. Quando você contempla, você está meditando com muita atenção para a natureza, para alguém ou para alguma coisa. E esta palavra está sempre em destaque neste salmo, contemplar o Senhor, olhar para Ele com muita atenção. Agora eu gostaria de dar o contexto deste salmo de número 34. Vai ficar mais fácil de você compreender o motivo de Davi ter escrito este cântico. E para isso você teria que ler comigo, ou terá que ler, o primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos de 10 até o 15. Quando o rei Saul, movido por inveja e raiva,
perseguiu Davi por ter se tornado um herói nacional, Davi fugiu e foi ter com o rei de Gate, rei Aquis. Ao chegar no palácio de Aquis, os seus servos o reconheceram. Os servos de Aquis reconheceram Davi quando chegou no palácio e disseram: "Este não é Davi, rei da sua terra?" Veja que Davi ainda não era rei, mas os servos do rei de Gate já o tratavam como tal. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo: "Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares"? Esta frase muito incomodou o rei Saul, por isso perseguia Davi. Quando os servos do rei de Gate perceberam que aquele era Davi e o elogiaram, então, para sair da situação, Davi mudou de atitude, desconversou, por medo do rei de Gate o entregar para Saul, de quem ele fugia. Para se ver livre da situação, ele se fingiu de louco e acabou sendo expulso da presença do rei Aquis. Ao ouvir as palavras: "Não é este Davi, rei da sua terra", não é este a respeito de quem se cantava nas danças, dizendo: "Saul feriu seus milhares, porém Davi feriu seus 10 milhares", Davi temeu. Porque além de ter sido aclamado pela população como herói, era melhor amigo de Jonatas, filho do rei Saul, e com Jonatas Davi tinha feito uma aliança. Então fugiu para a caverna de Adulão, para encontrar refúgio. E escreveu o Salmo de número 34, que diz, agora sim com aquelas palavras que eu defini no início do texto: "Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios." Como eu disse, bendirei, bendizer, significa falar bem, abençoar. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Eu mencionei que nós não podemos nos vangloriar, jactar, mas podemos e devemos nos gloriar no Senhor que fez o céu e a terra. O Rei dos reis e Senhor dos senhores é o meu Deus. O Altíssimo e soberano Senhor é o único Deus. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó é aquele a quem sirvo. Sou filho do Deus vivo, que me comprou com o sangue de Jesus Cristo, que me deu a salvação. Estas são maneiras de nós nos gloriarmos no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos lhe exaltemos o nome. O salmista está convidando o povo para adorar, louvar e exaltar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi diz que o Senhor livra de todos os temores quando estamos aflitos e buscamos o Senhor, que nos acolhe e troca temor por coragem, troca abandono por acolhimento, aconchego e cuidados. E a próxima palavra que eu dei a definição: contemplai-o e sereis iluminados. Preste atenção, olhe e medite a respeito do Altíssimo. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as tribulações. Lembra que eu disse que ele estava fugindo do rei Saul? Deus livra de todas as tribulações. Como é bom saber que quando estamos aflitos e clamamos, o Senhor nos ouve e nos livra de todas as nossas tribulações, angústias e tempestades da vida. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Que segurança temos na proteção
da guarda do Senhor soberano, do Deus Todo-Poderoso que livrou, guardou e protegeu o seu povo no deserto com a nuvem que protegia do calor durante o dia e a lua e a coluna de fogo que iluminava a noite escura do deserto, que não deixou faltar o alimento durante o tempo da peregrinação. Assim, temos certeza de que o Senhor protege aqueles que o temem e os livra do mal. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. O salmista inicia este verso com uma exclamação. Ele diz: ó, povos, provem e vejam que o Senhor é bom. Conheçam-o e desfrutem da sua bondade. Ora, se o Senhor acampa os seus anjos ao redor dos seus filhos, se o Altíssimo ouve a voz do aflito e necessitado, se ele ilumina o rosto dos que contemplam a sua face, se ele acolhe e livra de temores aqueles que o buscam, se o Senhor deve ser engrandecido e exaltado, se devo me gloriar no Senhor, se devo bendizer o Todo-Poderoso, logo o resultado é a bênção de Deus como proteção no dia do mal, alívio quando estiver sobrecarregado, alegria e conforto na hora triste, solução dos problemas. Ó, a exclamação de Davi, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz, é o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem, nada. Veja que a promessa de Deus é que não haverá privação do que é necessário para a sua vida. Não pode faltar nada do que lhe é necessário. Ele preenche as suas carências. O Salmo 23 nos lembra dessa promessa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, não é verdade, aliás, que a vida é feita de banquetes ou só de prazeres. Não. A sua vida tem tribulações, tempestades, situações difíceis que exigem uma solução que não pode ser encontrada em alguém ou nas autoridades. Ela só pode vir do alto. Então, o Senhor providencia tudo quanto os seus filhos necessitam. Os leõezinhos sofrem necessidades e passam fome. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum os faltará. Este verso é uma metáfora que nos faz saber de que muitas vezes os filhotes dos leões ferozes em vão esperam os pais com o alimento. Às vezes, a caçada é sem sucesso. Os leões voltam sem o alimento. Por isso os leõezinhos sofrem necessidades. Mas os filhos do Senhor de nada têm falta. Mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta do que precisam para viver. Vinde, filhos, escutai-me e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Reúnam-se para ouvir e aprender a temer o Todo-Poderoso. Como está escrito em Provérbios 9 e 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, prudência. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Quem é? Qual é o ser humano que não quer viver muito tempo com saúde, alegria e ver os filhos dos filhos? Quais as atitudes do homem que quer ter uma vida longeva, cheia de paz? Davi continua o verso ensinando que aqueles que querem viver bem devem fazer o seguinte: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem engano.
Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Que maravilha saber que o justo, o homem, a mulher, guiados pelo Senhor, são ouvidos pelo Pai. Quanto ao que é perverso, ao ímpio, violento, o rosto do Senhor está contra eles, para lhes extirpar, arrancar da terra a sua memória. A respeito do justo, disse Davi, clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. O Senhor está perto. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Recorra a Deus enquanto ele está perto. Muitas são as aflições dos justos, é verdade, mas o Senhor livra de todas. Preserva-lhes os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Este verso foi usado por João a respeito de Jesus Cristo, o perfeito, que morreu e nenhum dos seus ossos foi quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. Veja que há esperança. Se você tem sido oprimido pelo ímpio, se tem sido cercado pelos que te fazem mal, se tem sofrido ameaças, saiba, o infortúnio matará o ímpio, e os que o odeiam, o justo serão condenados. Davi finaliza este salmo. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Veja como ele finaliza esta canção. O Senhor resgata a alma dos seus servos. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. Veja que há esperança. Se você tem sido oprimido pelo ímpio, se tem sido cercado pelos que te fazem mal, se tem sofrido ameaças, saiba, o infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. Davi finaliza este salmo dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos. Que segurança temos ao saber que o Senhor traz para si, comprou para si as almas dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Esta é uma certeza que alegra o coração e nos assevera que vale a pena esperar pelo nosso Pai. Ele resgata a alma dos seus servos. Assim, você pode cantar: que segurança sou de Jesus. Seja encorajado com esta mensagem. Deus abençoe você e a sua família. E lembre-se, canal Palavra Pura. Inscreva-se e ative as notificações para receber os nossos vídeos. Deus abençoe. Fiquem com Deus.